Toda economia de moeda fiduciária é baseada em uma mentira. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Às vezes, vale a pena dar um passo para trás para ter uma visão mais ampla das coisas, olhar além das notícias financeiras diárias do momento, deixar de se influenciar pelos altos e baixos de curto prazo do mercado, para assim descobrir o que realmente importa. Se fizermos isso, continuaremos a ver que estamos sob a hegemonia das moedas fiduciárias, da política e até mesmo das normas culturais e dos valores morais das pessoas. Mas vamos perceber que é um sistema fadado ao fracasso. No dia a dia pode passar despercebido, mas ao receber o seu salário, consumir cotidianamente, pagar financiamentos, guardar dinheiro no banco para o futuro e etc., dá para ver que algo está terrivelmente errado com a moeda fiat, com qualquer uma, até com o franco suíço. A verdade é que todas elas estão sujeitas a graves falhas econômicas provocadas por falhas éticas. Não são difíceis de entender. O controlador de algo sempre vai procurar beneficiar a si mesmo. As moedas fiat são emitidas pelos bancos centrais e chegam até nós pela expansão de crédito aos bancos comerciais. Há um conluio entre esses dois níveis bancários, que fomentam o aumento da oferta monetária em circulação, tanto para pagar as contas das entidades governamentais, como para conceder empréstimos a empresas privadas. O que ocorre é a criação de dinheiro do nada. É como se fosse falsificação legalizada do valor do dinheiro. A emissão de moeda desencadeia uma ilusão de prosperidade porque pode levar a uma espiral de descompensação econômica. Inicialmente, a sensação é boa porque o investimento, o consumo e os empregos crescem. A economia geral vê lucros nos balanços contábeis, aumento do estoque, preços de habitação e etc. Mas isso não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, se isso não para, esse boom tende a se transformar em um colapso. Mas por quê? O governo não está estimulando a economia? Mais ou menos. Como o Estado não acrescenta algo, é como se ele tirasse a terra de um lado, fazendo um buraco, e criasse um monte ao outro lado. Os novos empreendimentos sobre esse monte não terão sustentação efetiva, porque o terreno ao lado teve o volume subtraído. Quanto mais alta for a construção, mais gente sofre com a queda. Só o mercado pode acrescentar algo de valor e sustentável no terreno. O Estado só move a terra de um lado para o outro. Ele participa sem produzir e ainda se beneficia com a riqueza que todo o resto gera. Por isso, ele não se preocupa com a eficiência. Ao emitir dinheiro para injetar liquidez, o governo distorce as taxas de juros do mercado. O que ele estimula ao reduzir a taxa de juros do mercado abaixo de seu nível natural, que é dado pelo mercado, é que a poupança de todos diminua e o consumo aumente. Além disso, como parte desse consumo se dá nos níveis altos da cadeia econômica, ele pode desencadear investimentos adicionais, sem que tenha havido aumento de produtividade. Esse aumento da preferência temporal suga as reservas financeiras, que deveriam acompanhar o desenvolvimento e não tentar puxá-lo, porque é inútil, fica insustentável. Apesar dos desenvolvimentistas repetirem, não é a oferta que gera demanda, é a demanda que estimula o aumento de oferta de bens e serviços. E todo mundo que tem uma empresa sabe que nunca se deve investir acima do necessário. Em algum momento, essa inflação dos números estoura e a coisa desaba. Pode ser por qualquer motivo. Bancos aumentando restrições para crédito, tomadores de empréstimo ficando inadimplentes, empresas alavancadas dando prejuízo ou uma instabilidade geopolítica. Para mitigar isso, os bancos centrais procuram reduzir as taxas básicas de juros e injetam mais crédito no sistema. Esse truque diminui o endurecimento da economia na maioria das vezes. E vem outro boom. Mas isso tem um preço. A maioria sofre com a perda ainda maior do poder de compra do dinheiro. A manipulação de moeda fiduciária não causa apenas crises econômicas. Isso aumenta a distância entre vencedores e perdedores, piorando a situação de quem já está ruim.
Quem recebe primeiro um novo dinheiro se beneficia às custas de quem está no fim da cadeia comercial. Isso vai exatamente contra a retórica de transferência de riquezas para os mais pobres. No fim, o resultado de distorcer os fundamentos da moeda leva mais gente a níveis maiores de endividamento. Os governos tiram vantagem do domínio que têm sobre o crédito que injetam por meio dos bancos centrais. Como ele tem a máquina criadora de grana, ele pode financiar as extravagâncias de quem está nos cargos mais altos. O Estado cresce em volume e em poder sobre as pessoas. A relação nossa com ele é de soma zero. Como o Estado não produz sem ter destruído antes, quando ele cresce, o indivíduo diminui. O dinheiro estatal é a vitamina para que o monstro se torne cada vez mais forte. Essa verdade nunca é ensinada em escolas juvenis. Em muitos livros de economia das escolas mainstream de pensamento econômico, principalmente o keynesianismo, mostram isso como um mal necessário para estimular a economia. É se baseando nisso que os keynesianistas defendem que haja sempre um pouquinho de inflação. Mas o Estado é dose dependente e quando a dose fica grande, o remédio se torna um veneno. É como tentar evitar a ressaca continuando bêbado e tentar aliviar o alcoolismo articulando novas doses em vez de interromper. Se, por exemplo, os bancos centrais reduzem as taxas de juros a 0% e subscrevem os mercados de crédito, os problemas não serão resolvidos, eles ficarão ainda maiores. Mas como a sensação inicial é de aquecimento, as pessoas são iludidas sobre o que realmente está acontecendo e quando os preços de tudo começam a subir, basta culpar os empresários gananciosos. Não estamos falando apenas da recorrência de crises financeiras e econômicas. O economista austríaco Ludwig von Mises previu que o uso dos meios fiduciários destrói o mercado livre e a ordem social, ou o pouco que resta dela. Abre aspas. Seria um erro acreditar que a organização moderna de troca possa continuar a existir. Carrega o germe de sua própria destruição. O desenvolvimento do meio fiduciário deve necessariamente levar ao seu colapso. Fecha aspas. É difícil prever como o sistema financeiro, econômico e político global vão evoluir, principalmente com os problemas intrínsecos do sistema Fiat. O que se sabe é que os bancos centrais criaram o império da enganação na política monetária. Investidor que é cauteloso, que entendeu o que o governo faz com o nosso dinheiro, sempre espera mais inflação no futuro. Inflação monetária. A alta dos preços é a consequência inevitável da perda do poder de compra, que acontece quando a massa monetária é inflada quando não houve aumento da produtividade. A política de aumentar a oferta de moeda é uma estratégia para tolerar a liberdade de mercado e o sistema social. A alegação para justificar a queda no padrão de vida da maioria é o capitalismo. Aí, mantendo a demagogia de sempre, o Estado defende ainda mais impostos, regulamentações e etc. Como as ideias socialistas marxistas estão firmes e fortes, não é surpresa que a vida piore a cada vez que os bancos centrais insistem nas políticas de dinheiro grátis e crédito barato. A única coisa que fica mais barata é a vida de quem governa. Mas, como governo algum pode manipular os fundamentos de criptomoedas, quem acumula e guarda de modo realmente privado terá uma proteção contra o iminente desabamento do castelo de cartas que é o sistema fiduciário de moeda. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Nicolau Copérnico, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Morgana. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!